Temática de NERD. Camada de aplicação no modelo TCP/IP. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a camada de aplicação no modelo TCP/IP. Como a gente viu no vídeo anterior, o modelo TCP/IP ele é formado por 4 camadas: a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de internet e a camada de acesso à rede. Nós vamos falar um pouquinho sobre a camada 4, que é a camada de aplicação. Para que serve a camada de aplicação? Ela é responsável por tudo que está relacionado aos serviços de comunicação que visa a interação junto ao usuário. A arquitetura da camada de aplicação. Dentre as mais conhecidas, se destacam duas, que são cliente-servidor e o peer-to-peer. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A arquitetura cliente-servidor, ele é um modelo baseado em requisições e respostas. Então, o cliente ele realiza as requisições de acesso dos recursos ou serviço e o servidor ele fornece a resposta dos recursos ou serviços solicitados. Já a arquitetura peer-to-peer, cada nó da rede, ela vai funcionar tanto como cliente quanto como servidor. Protocolos da camada de aplicação. É na camada de aplicação que são executados os processos dos usuários. Para que uma aplicação possa trocar dados com outra, é necessário definir um protocolo de aplicação. Dentro da camada de aplicação, são utilizados alguns dos seguintes protocolos. Vamos ver eles. HTTP, Serviço Web. É o protocolo utilizado para acessar as páginas da web. Como esse protocolo é constituído? Então, o cliente ele solicita a página e o servidor a transfere para o cliente, como está aí a imagem. Temos também o correio eletrônico, e-mail. Esse protocolo, é a regra pela qual os e-mails são organizados e redigidos na sincronização para a comunicação entre o seu remetente e o seu destinatário. Então, tanto para o envio quanto para o recebimento das mensagens. Vamos falar sobre 3: SMTP, POP3 e IMAP. SMTP é responsável pelo envio da mensagem para o destinatário, que pode ser feito entre cliente ou servidor. POP3 é um protocolo de recebimento de e-mails que permite, através de um acesso remoto, acessar a caixa de entrada de um correio eletrônico e transferir todas as mensagens para um dispositivo local. Pode ser um computador, um smartphone, um tablet, sendo apagadas do servidor e não podendo ser acessadas de outro lugar, somente através do acesso local. Entretanto, para que as mensagens possam ser vistas de outro local, é necessário configurar o POP3 para manter uma cópia no servidor após a transferência das mensagens. Assim, elas permanecerão no servidor, podendo ser acessadas de qualquer outro local via web-mail. Já o IMAP, ele é um protocolo que gerencia o recebimento de mensagens de e-mail, porém, por padrão, as mensagens permanecem no servidor, elas não são apagadas, certo? Sendo assim possível acessar as mensagens de qualquer outro dispositivo. Bem, temos o DNS. O DNS ele é utilizado para converter nomes de domínio, URLs, em endereços IP. Como assim?
Existem duas formas de acessar uma página na internet: ou pelo domínio ou pelo endereço IP dos servidores no qual essa página está hospedada. Para que você não precise decorar uma sequência de números para poder acessar aquele site, o que é que o DNS faz? Ele vai fazer esse trabalho pesado de traduzir essas palavras que compõem a URL para o endereço IP do servidor. Perceba o seguinte: cada servidor ele possui um endereço IP único, então logo cada domínio leva um IP específico. Então não é possível ter dois sites diferentes com URLs iguais. Claro, o que aconteceria? Diversos endereços diferentes, né, poderiam encaminhar você para o mesmo site. Espaço de nomes. Você tem os domínios genéricos, que informam o tipo de organização a qual o domínio está vinculado, né? Então, temos aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o .edu é instituições educacionais. O .com já é comercial. O .org já é organizações sem fins lucrativos. E por aí vai. Temos também os domínios de países, que por sua vez possuem uma entrada para cada país. Então, alguns exemplos aqui. Nós temos o .br, que é Brasil, o .us, que é Estados Unidos, o .ca, que é Canadá, passando por lá de cá, o .jp, que é Japão. Resolução de nomes. O espaço de nomes do DNS, ele possui um servidor de nomes principal e pelo menos um de nomes secundário. O servidor de nomes principal, ele é configurado com as informações das zonas sob sua responsabilidade. Então ele faz o repasse delas para os servidores de nomes secundários. E o servidor de nome secundário, ele responde pelas zonas caso haja uma falha do servidor de nomes principal. As zonas do DNS definem o que um servidor deve resolver. Então, se ele for o responsável pela zona pesquisada, que é o servidor autoritativo, deverá fazer a resolução solicitada. Três principais componentes do DNS. Para a gente poder fixar, vamos lembrar que o DNS ele é formado por três letras, três principais componentes. Vamos ver eles. Registro de recursos armazenados em um banco de dados distribuídos. Servidores de nomes DNS responsável pela manutenção de zonas específicas. E solucionadores DNS em execução nos clientes. Solucionador versus DNS. Então vamos lá. O servidor DNS ele é responsável pela zona, como a gente viu. Se ele for responsável pela zona, o servidor ele resolve o nome solicitado e o devolve ao solucionador. Porém, se o servidor DNS não é o responsável pela zona, mas possui a resolução em cache, o que acontece? O servidor envia a resolução ao solucionador. Pode também ocorrer que o servidor DNS não é o responsável pela zona e não possui a resolução em cache. Já aí, o servidor precisa realizar uma busca para resolver o nome. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o like para fortalecer o canal. E comente aí, pessoal, se esse vídeo ajudou no esclarecimento de vocês sobre o conteúdo da disciplina Fundamentos de Rede de Computadores. E compartilhe esse conhecimento com seus colegas, seus amigos, com pessoas que precisem desse conteúdo. E até o próximo vídeo, pessoal.